E aí, meus irmãos, hoje é até interessante eu trazer para os irmãos a reflexão e a meditação em cima desse texto, porque existem várias pessoas que acabam vindo à igreja, que acabam cultuando, ou que vêm nos visitar, que nunca tenha tido a oportunidade de ler um livro da Bíblia por completo. E hoje nós teremos a oportunidade de ler um livro por completo, isso mesmo, nós vamos ler todo o livro de Filemon, toda a carta que Paulo escreveu a Filemon. Mas fique tranquilo, nós não vamos sair daqui amanhã de manhã não, porque, como todos podem ver, é uma carta singela, pequena em sua escrita, mas ela é repleta de conhecimento e aplicação para os nossos dias. Amém? Aleluia. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e o Arquipo, o nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti em minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro eu, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é muito útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre e espontânea vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para todo sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne ou quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou te pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te também Epáfras, prisioneiro junto comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, os meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado e exaltado seja teu nome, ó Deus, porque aqui estamos na tua presença, Pai. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra e te louvamos por esse momento maravilhoso diante da tua presença, Pai. É um privilégio estarmos aqui comemorando mais um ano de vida deste organismo vivo chamado de igreja, que é construído, ó Pai, estruturada por nós, membros, que o Senhor possa acrescentar, ó Deus, em todos esses anos a sua vida, e que possamos, ó Deus, exalar a sua vida para o próximo, enchendo, ó Deus, este organismo com novas pessoas, com novos membros, que possamos impactar, ó Deus, não só esse bairro, não só essa cidade, mas também, ó Deus, essa geração. No nome santo de Jesus, ó Pai, fale aos nossos corações através da Tua palavra, nos use, ó Deus, e que possamos, ó Pai, estar com os nossos olhos fitados em Ti, e que nada venha tirar a nossa atenção.
Eu te oro, ó Deus, pedindo que tenha misericórdia de nós, no nome santo de Jesus, nos ajude a aplicar o conhecimento da Tua palavra no nosso dia a dia. Eu te oro agradecido, no nome de Jesus, amém. Pois bem, meus irmãos, então hoje, quem nunca tinha lido ainda um livro inteiro da Bíblia, pode dizer que já leu. Então hoje, quem disse que nunca, já pode sair daqui, que pelo menos algo já aprendeu. Você já não vai sair daqui o mesmo, você já vai sair daqui transformado por já ter um conhecimento que foi escrito há 2000 anos atrás e que tem grande aplicação para os nossos dias de hoje, né? Numa carta tão rica como essa, eu gostaria de destacar 3 pessoas, né? 3 pessoas, a primeira dela é Paulo, que escreve essa carta, né? O segundo é Filemon, a quem Paulo escreve essa carta, e que teve o privilégio de ter não só o nome dele, mas uma carta dedicada como um livro canonizado na Bíblia, e também Onésimo, um escravo, ou um ex-escravo, né? Só que para que nós possamos ter um entendimento do porquê que Paulo escreve essa carta a Filemon, porquê que Paulo está pedindo para Filemon receber Onésimo de volta, eu vou contextualizar para os irmãos. Esse período que Paulo escreve essa carta foi a primeira vez que Paulo tinha sido preso, né? E acredito que todos tenham conhecimento da história, mas Nero colocou fogo em Roma, e aí ele tinha que culpar alguém para não ser o principal culpado, ele simplesmente coloca a culpa em Paulo. Então Paulo é preso. Paulo é preso não simplesmente porque prega o evangelho, porque só pregar o evangelho naquela época não era o suficiente para que ele fosse preso, até mesmo porque ele tinha ali, ele era cidadão romano, ele era cidadão grego, então somente por isso ele não poderia ser preso. Só que por ter ateado fogo então em Roma, era um motivo muito bem embasado. Então isso faz parte da história, tanto secular quanto a história bíblica que nós seguimos, né? Que Paulo ele foi preso exatamente por isso. E quando ele estava preso na sua primeira vez, ele não estava preso em um calabouço, afastado sozinho. Ele estava preso em um local onde ele poderia receber algumas visitas, onde ele poderia receber algumas pessoas, interagir, conversar, escrever e até mesmo enviar cartas, como nós estamos vendo aqui. E aí o período esse que Paulo escreve essa carta, um período onde o povo de Deus estava sofrendo grande perseguição física, onde muitas pessoas queriam sim matar os cristãos por pregar o evangelho, e também perseguidos por falsas doutrinas que estavam sendo ensinadas naquele período. Não muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. Naquele período, o gnosticismo estava muito em evidência. E o que é o gnosticismo? Eles acreditam até mesmo em uma parte da Bíblia, só que eles negam Jesus como o único suficiente Salvador. Eles negam Jesus como Deus. Então eles estavam dizendo que Jesus foi um grande profeta, mas que Jesus não é Deus. E hoje, no tempo no qual a gente vive, nós vivenciamos aí muitas pessoas dizendo que Jesus ele é amor, Jesus ele perdoa todas as coisas, e Jesus ele não veio para nos lançar no inferno, e também é um falso ensinamento nos nossos dias de hoje. Então nós não estamos vivendo num tempo tão diferente de quando aquele povo estava também vivendo. O povo ali de Colossos, é a cidade onde Filemão morava, né? O povo ali de Colossos também estava seguindo esse tipo de perseguição, até mesmo dentro dos locais onde tinha os cultos. Os cultos nessa época não acontecia como nos dias de hoje, em templos estruturados como o nosso. Os cultos nessa época eram feitos nas casas dos irmãos. E Filemão era um homem de extrema condição financeira, onde tinha uma casa muito bem estruturada, e em sua casa ele recebia as pessoas para cultuar. E é então que Paulo toma conhecimento de quem é Filemon, toma conhecimento aí de quem que é Áfia e Arquipo, que é a filha dele e também o seu genro, né, que é citado na Bíblia, que eles continuam pregando a palavra, quando o pastor dessa época, que era Epáfras, também vai preso. E aí Paulo não conheceu pessoalmente a Filemon até a escrita dessa carta. Depois disso a Bíblia não relata, mas eu acredito que não tenha tido o privilégio de conhecer, mas eu não posso afirmar isso. Então agora que nós temos o conhecimento, dá para a gente poder entender que Paulo estava preso em Roma, a 1.500 quilômetros de distância de Colossos, que é a cidade onde Filemon cultuava com os irmãos,
e também a 1.500 quilômetros de onde Onésimo sai foragido. E aí o que acontece, meus irmãos? Filemão tinha ali pelo menos um escravo ou mais, né? Onde Onésimo era um deles. Onésimo vai e rouba o seu senhor. Ele foi lá e cometeu um crime grandioso, ele foi lá e roubou o seu senhor. A Bíblia não diz o que foi roubado, mas no momento que acontece isso, naquele tempo, eles eram extremamente penalizados. Um crime desse de roubo o custava até mesmo a sua própria vida. Então, Onésimo toma a decisão de fugir. Ele foge para Roma, uma cidade grande, uma cidade onde tinham vários escravos foragidos e que provavelmente seria muito difícil de encontrá-lo e saber que ele era um escravo de Onésimo. Só que no decorrer dessa história, no decorrer de toda essa região onde ele estava, ele se depara então com Paulo. Provavelmente, por Paulo ser muito conhecido, muito bem falado, por todo o evangelho que havia sido pregado por ele, então ele conhece a Paulo e se converte, e se torna um cristão, e começa então a servir a Cristo acima de tudo. E aí, meus irmãos, depois que nós temos o conhecimento, depois que nós conseguimos enxergar todo o contexto, a gente consegue entender o sentido de Paulo ter escrito essa carta a Filemão, a 1.500 quilômetros de distância. Paulo, quando estava preso, começa a escrever essa carta, começa a descrever tudo o que estava acontecendo ali naquele contexto, quem estava com ele, e aí ele comissiona o próprio Filemão, o próprio Onésimo, a retornar para Colossos e levar essa carta, juntamente com a carta que Paulo escreve à igreja de Colossenses. Essas duas cartas foram escritas juntas e foram enviadas juntas pelo mesmo lugar. Um foi endereçado para toda a igreja e o outro especialmente para Filemão. Então, Paulo fala de maneira muito clara: Filemão, eu peço que você perdoe Onésimo pelo mal que ele te fez, eu peço que você perdoe a ele por todo o dano que ele te causou. Eu peço que você considere o meu pedido, não como uma ordem, mas como um pedido de amor, um pedido de generosidade, um pedido de todo carinho. E quando Paulo ele faz esse pedido, eu me deparo com várias situações que nós vivemos hoje, no nosso dia a dia. Quando nós, no meio das redes sociais, nós somos hoje munidos de muitas informações, e nós tomamos conhecimento de um grande crime praticado por alguém, qual é a primeira coisa que nós tendenciosamente fazemos? Quando eu digo nós, eu me incluo nessa, não sou diferente dos irmãos. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é a crítica, é o julgamento, é o apontamento, é olhar e falar: essa situação que essa pessoa fez é pena de morte, essa pessoa é prisão perpétua, essa pessoa ela tem que pagar pelo que ela fez, essa pessoa ela tem que arcar arduamente. Não é possível um crime exposto, muitas vezes um crime de abuso, ou um crime, um assassinato, ou um roubo muito grande que teve, como nós vimos de Araçatuba. A primeira coisa que vem na nossa mente é o julgamento. E aí quando eu olho para Paulo, tudo bem, eu não sei o que passou na mente dele naquele momento, mas ele separa um momento da vida dele para poder escrever uma carta, enxerga o ser humano que está por detrás daquele pecado que foi exposto, porque uma coisa tem que ficar muito evidente para nós: o pecado que é exposto e que traz conhecimento a toda uma população não é diferente do pecado que nós cometemos no secreto. Não há diferença para Deus. As consequências e o dolo, o peso, com certeza tem, mas quando nós pecamos, nós somos afastados da glória de Deus, nós deixamos de nos relacionar com Cristo. Só que muitas das vezes nós somos privilegiados, porque os nossos pecados não são evidenciados. Aqui, no meio de comunicação, numa época onde a escrita era o principal meio de informação, Onésimo ele foi altamente exposto a um pecado que ele cometeu ao seu Senhor. Mas ao mesmo tempo, nós vemos um líder cristão convertido, que tem compaixão e misericórdia daquela vida, que enxerga e entende um arrependimento na vida daquele homem, e clama também ao seu Senhor que o perdoe, e que o trate não como um escravo, e sim como um irmão,
ou algo acima disso ainda, como Paulo nos cita. E como é difícil hoje em dia, meus irmãos, no nosso dia a dia, nos depararmos com uma pessoa, nos depararmos com pessoas que cometeram crimes terríveis, e se começarem a congregar conosco aqui na nossa igreja, e se começar a se relacionar aqui conosco, como que nós vamos recebê-lo? Como que nós vamos tratar? Como que nós vamos conduzir? Como que nós vamos conviver com essa pessoa? Hoje o Senhor, Ele quer nos tratar nessa noite para situações que nos perseguem a vida toda. Hoje o Senhor quer nos tratar com o tema principal dessa carta, com o perdão que precisa ser liberado por muito tempo que nós vemos carregando ou segurando vidas. Porque para que possamos ter um relacionamento saudável e eficaz em nossas vidas, nós não podemos ter nenhum tipo de perdão preso ou de arrependimento guardado em nosso coração. É um processo que precisa ser vivido, é um processo que precisa ser liberado para que possamos de fato nos relacionar, para que possamos de fato nos convivermos bem uns com os outros. E eu queria destacar primeiro aqui com vocês, irmãos, a vida de Onésimo. Onésimo, o pecador que se torna arrependido, o homem que se arrependeu. Hoje o Senhor está te dando a oportunidade nessa noite de você pedir perdão para alguém que há muito tempo você gostaria de pedir, ou se essa pessoa às vezes nem está mais aqui conosco, ou se essa pessoa nem está mais aqui na terra conosco, nem tem vida, essa pessoa já faleceu e você precisa de alguma forma liberar perdão, para que você possa seguir a sua vida de uma maneira tranquila, para que você possa viver a sua vida de uma maneira saudável. Hoje o Senhor, Ele quer que você tenha uma história diferente a partir de agora. Ele te trouxe aqui não para que você tenha um culto normal como todos os demais que já teve na sua vida. Ele quer que você seja como Onésimo, que haja ali um arrependimento, um pedido de perdão e que haja uma mudança de vida, e que haja uma transformação de vida, e que você se sinta leve. Sabe aquele fardo que é carregado por conta de um pedido de perdão que falta, por conta de uma ligação, uma mensagem de texto? E eu tenho certeza que o Senhor está falando no seu coração nesse momento. Talvez por conta de um abuso que você sofreu quando criança, por conta de uma traição, por conta de uma difamação. Não precisa expor para o Fernando, mas você precisa se libertar disso para que a sua vida possa seguir de uma maneira saudável. O Senhor te trouxe aqui hoje para trazer o seu coração em entendimento de que somente Ele pode te libertar da culpa do pecado, da culpa do arrependimento que você carrega, para que você possa viver livre para se relacionar novamente com os irmãos e com Cristo. Se isso te impede de te relacionar com o Senhor, a partir de hoje não mais. A partir de hoje iremos nos posicionar como Onésimos, e eu estarei aqui intercedendo a Cristo, para que Ele possa perdoar, para que Ele possa sim, liberar o perdão diante de vocês. É uma oração que eu vou fazer alegoricamente, porque todos vocês têm livre acesso ao Senhor em pedir, sabe? Não deixe, meus irmãos, que isso venha impedir o seu crescimento espiritual. Não venha deixar Onésimo, a 1.500 quilômetros, ele poderia muito bem ter dito: Paulo escreveu essa carta, eu não quero saber de mais nada, já faz muitos dias mesmo que eu estou viajando, já faz muito tempo que eu estou passeando aqui, que eu estou caminhando, peregrinando em todo esse caminho, vou pegar essa carta aqui, eu vou rasgar, não quero saber de Filemon, não quero nem saber o que aconteceu, eu já tive o perdão mesmo. Eu vou desviar aqui o meu caminho, eu não vou no meu destino final, eu não vou lá para Colossos, onde está o meu Senhor, e me redimir. Ele poderia ter tomado essa decisão, ele poderia ter desviado o seu caminho. Hoje você tem aqui duas escolhas. Você pode sair daqui decidido e ir em busca do teu perdão, para que você possa seguir a sua vida tranquila. Hoje você pode sair daqui e ir para o seu destino final, e a partir de então, você começar a viver a sua vida, se relacionando com Cristo de uma maneira leve, saudável, porque é isso que Cristo quer para a sua vida, nada mais do que isso, meus irmãos.
Então o primeiro é Onésimo, aquele que precisa, o arrependido que precisa do perdão, e que através da liberdade do perdão, ele começou a conviver em pé de igualdade com todos os demais. Porque quando nós somos perdoados, não há diferença, não há acepção, nós somos todos iguais diante de Cristo. Olhamos então para Filemon, um homem rico, um homem cheio de posses, aonde foi injustiçado, aonde ele tinha sido roubado pelo seu escravo. Imagina você, dono de uma empresa, que confia todos os seus bens nas mãos de um funcionário que você cria como filho. Você tem muito orgulho em falar desse funcionário, confia tanto que você nem faz conferência do seu caixa, ele fecha a caixa, ele conduz tudo. Só que depois de muitos anos, você olha para o lado e vai fazer ali um balancete, vai fazer ali uma conferência dos seus valores, você vai observar que foi roubado a vida inteira, por aquele que você tanto confiou, por aquele que você tanto amou, por aquele que você tanto teve a oportunidade de ajudar e tanto ajudou. Aí você tem também duas opções: ser misericordioso para com ele, viver uma vida tranquila, ou você ser rancoroso. Pode até mandar matar. Filemon podia até mandar matar. Eu nem sei se ele mandou, se deu tempo quando Onésimo fugiu, não sei, a Bíblia não diz, então eu não vou afirmar. Mas observem que Filemon ele tinha essas duas opções, e ele então se posiciona, ele se coloca diante de uma posição de misericórdia. Ele recebe de braços abertos a Onésimo, ele recebe de braços abertos a carta na qual Paulo escreve, e ele decide então ter não mais um escravo, ele decide então ter um irmão em Cristo, e construir uma nova história, e ter um novo tipo de relacionamento, e seguir uma nova vida. E aqui então eu identifico um outro tipo de pessoa, um outro tipo de oportunidade que nós temos, de sermos misericordiosos, de liberarmos o perdão, de seguirmos a nossa vida de uma maneira muito leve. Talvez você não precisa pedir o perdão, mas você precisa liberar. Ah, mas eu não fiz nada, Filemon também não tinha feito nada, e ele sim, como um convertido em Cristo, ele foi misericordioso, ele liberou ali um perdão, ele não quis carregar o fardo, ele não quis lembrar de que era um escravo, de que ele foi lesado. A Bíblia não diz qual é o valor, mas pode ter sido uma boa fatia daquilo que Filemon tinha. Imagine, irmãos, hoje você tem a oportunidade de ser misericordioso e sair daqui transformado, e sair daqui com a decisão de abençoar, de perdoar e de se reconciliar. E aí então nós olhamos para Paulo, diante de uma situação onde ele é um dos principais líderes daquela época, ele é uma das pessoas mais influentes daquela época. Nos dias de hoje ele teria aí 200 milhões de seguidores no Instagram, no YouTube e em tudo. Nos dias de hoje ele era um digital influencer, um grande youtuber, ele seria um grande influenciador. Imagina quantos seguidores Paulo não teria hoje nos nossos tempos, e o quanto ele não seria perseguido pelas suas falas, por tudo que ele pregava. E aí Paulo, sendo um grande influenciador, poderia ir nas redes sociais dele como um grande juiz e tomar um partido e falar: é isso mesmo, Onésimo te roubou, isso não está certo, a gente precisa fazer alguma coisa, Bolsonaro, Lula, eu preciso que vocês venham aqui, esse cara, o que ele cometeu foi um crime muito grande, vacina sim, vacina não, é que eu não, e ir para as redes sociais e gritar que contra, e é o que a gente vê hoje. Nós como influenciadores, se você tem um seguidor nas suas redes sociais, ou 1 bilhão, você já é um influenciador, tem alguém que te segue, tem alguém que vê as suas postagens, tem alguém que vê o que você publica todos os dias, tem alguém que se espelha em você, tem alguém que olha para as suas atitudes. Assim como todos estavam com os olhos fitados para a postura de Paulo, e naquele momento ele decidiu ser um conciliador, ele decidiu resolver o problema
e não incendiar ainda mais. Ele tinha ali como um dos principais líderes daquela época, ou o principal, né, pastor? O principal líder daquela época, né? O cara na qual tinha uma autoridade. Ele poderia, assim como ele diz na carta, impor. Onésimo, você pode voltar lá para Filemão, que Filemão é obrigado a te receber. Ele tinha autoridade, ele até fala isso na carta, mas ele prefere agir com o amor. E ele ainda diz: Filemão, eu poderia te impor pela posição na qual eu estou, mas eu prefiro não seguir assim. Eu prefiro seguir de uma maneira na qual Cristo me ensinou. E assim também nós como influencers, nós como influenciadores no dia de hoje, precisamos ser um pouco mais, ou muito mais, pacificadores, conciliadores, estimuladores do perdão, estimuladores ali da reconciliação, estimular as pessoas a pedirem perdão, a se posicionarem de maneira arrependida, sabe, meus irmãos, e ser muito menos apontadores. Você sabe por quê? Porque quando nós apontamos, dificilmente aquele ambiente vai voltar a ter um relacionamento saudável. E quando nós trazemos para dentro da igreja, para a nossa igreja, para o nosso cotidiano, e vemos algo que não está acontecendo de acordo com a nossa vontade, muitas das vezes tomamos partidos: eu não vou naquilo, porque aquilo ali está seguindo. Ei, meu irmão, tem que ter unidade, tem que ter o relacionamento, tem que ter o apoio. Se aquele irmão não tem tanta didática para determinada função, seja ela nas redes sociais, seja para pregar, seja para orar, não, para orar todos têm, porque é conversar com Cristo, mas seja ela qual for, incentive ou auxilie essa pessoa de alguma forma. A nossa igreja precisa de reconciliadores, a nossa igreja precisa de pessoas que venham incentivar cada vez mais os ministérios. E quando enxergar o erro, o problema no outro, é não apontar, mas é de alguma forma trazer para perto e reconciliar, para que haja um relacionamento contínuo, e a igreja continue crescendo, como cresceu em Colossos e está aqui até hoje. E eu creio em Cristo que ela só está aqui até hoje, por conta dessa postura de reconciliação. Depois que Paulo morre, eu tenho certeza que foi dado continuidade através desse exemplo, e nós precisamos seguir de maneira fiel o exemplo que Cristo nos ensinou, através da vida de Paulo. Aleluia! Sabe, irmãos, o Senhor está levantando nessa noite, Ele quer que saiamos daqui com postura de Paulo, que nós possamos chamar Fernando Paulo, assim como Paulo teve o seu nome mudado de Saulo para Paulo, por uma questão geográfica, né, pastor? Podemos dizer que pela questão geográfica e também pela sua conversão, pela cidadania romana, isso. Então, por conta de sua cidadania romana, ele teve o seu nome mudado, e por conta da nossa cidadania cristã, a nossa cidadania celestial, o nosso nome também vai ser mudado, e a partir de hoje nós teremos o nosso sobrenome de conciliadores. Sabe, meus irmãos, e aqui nós seremos conhecidos como a igreja que é embasada pelo amor, pois só o amor pode trazer a reconciliação. E a vida ela é tão curta para que a gente possa ficar se apegando a detalhes tão pequenos, sabe? Estou olhando para mim, há um ano atrás, irmãos, desesperado por conta de um problema gigantesco que minha mãe descobriu, um tumor no intestino, maligno, que estruturou toda a família, e hoje um ano já se passou, minha mãe foi curada para a glória de Deus, eu já tenho um filho, então olha quanta coisa aconteceu em um ano, e eu nem percebi, parece que hoje era ontem ainda, e aí eu vou ficar me apegando a coisas tão banais, sabe? Às vezes alguém que fez alguma coisa lá atrás, seja igual Filemão e libera logo perdão, ou se é você que precisa, seja igual Onésimo, vai em busca do seu perdão, e a Bíblia nos instrui, meu irmão,
Livro de Mateus, você quer pedir perdão, você vai à pessoa. Se ela não te receber, você chama a testemunha. Vem cá, eu quero pedir perdão àquela pessoa. Não te recebeu, vem na frente da igreja. Eu quero pedir perdão para fulano lá, pode pedir oportunidade. Se ela não te perdoar, aí glória a Deus. Mas continua orando, continua intercedendo. E aí, meus irmãos, só para eu poder finalizar, quando eu vejo todas essas características ativas dentro da igreja, eu não consigo enxergar alguma coisa para dar errado. Eu só consigo enxergar o crescimento da igreja, eu só consigo enxergar o bom relacionamento, eu só consigo enxergar o mover do Espírito Santo. Nos meus olhos eu não consigo enxergar nada além disso. Nos meus olhos eu não consigo enxergar nada além disso. E aí não tem fórmula secreta, e aí não tem aqui nenhum tipo de segredo. Basta simplesmente ler a Bíblia e praticar. Basta simplesmente ler a Bíblia e praticar.